Bom dia, amados, a graça e paz de Cristo Jesus. Hoje é dia 22 de janeiro e agora são 20 para 7 da manhã. Vou começar essa live com uma oração para a abertura da nossa ministração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Eu te peço para que o Senhor nos traga uma palavra de revelação, Senhor, uma palavra de comunicação para o nosso dia, para o nosso discernimento, e que ao mesmo tempo também nesta oração, Senhor, eu coloco diante de Ti o pedido para que nós recebamos mais da orientação do Seu Santo Espírito, Pai. Queremos colocar esse momento, ó Pai, reconhecendo os nossos pecados, pedindo perdão por todos os atos cometidos quando não Te agradou, ou quando também nós fizemos sem o discernimento, Pai. Pedimos perdão, Senhor, porque as coisas são falhas e nós cometemos muitas vezes atitudes que vêm Te entristecer, vêm nos afastar de Ti, Senhor, mas que ao mesmo tempo, esse momento da oração, eu coloco para que a gente tenha um momento de renovo. Graça Te damos para o dia de hoje que se inicia, essa semana também que se inicia, Pai. E obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos confia, nos concede. Esse momento estamos aqui para receber da Tua graça, da Tua misericórdia, e assim também colocarmos aqui a palavra e sermos pautados nessa palavra para discernir do bem e do mal e conduzir o caminho junto, seguindo a Tua direção junto da Tua vontade, Pai. Agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Na live de hoje eu vou trazer, depois da semana passada que a gente teve a ministração sobre como agradar a Deus, eu vou colocar hoje 3 versículos que eu estava meditando há pouco, estava pedindo a revelação, mas ao mesmo tempo eu entendo que essa palavra ela vai muito provavelmente marcar o seu momento, o seu dia, e assim também, né, que o Espírito Santo de Deus ele venha sobre você para que te traga o entendimento, né, e possa fazer a assimilação, como também seguir conforme a orientação do Pai. Amém, amados? O primeiro versículo ele está no livro de Salmos, capítulo 59, versículo 16, que diz assim: Mas eu cantarei louvores à Tua força, de manhã louvarei a Tua fidelidade, pois Tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Amados, aqui esse versículo ele fala muito sobre momentos que a gente passa de dificuldade, seja de incerteza, seja de tempos de restrições, né? Tempos de, talvez até colocar aqui como falta de recurso abundante, né? Que a gente pode entender que tempos difíceis, né? Mas ao acordarmos, né? Ao louvarmos, a força de Deus ela nos renova, né? E quando a gente procura de manhã começar a louvando a Deus, isso demonstra a nossa fidelidade para com Deus. Por mais que a gente esteja debaixo de um período, né, de dificuldade, um período de talvez escassez, ou até mesmo uma parte de dificuldade com relação ao que você não esteja nem entendendo o que está passando na sua vida, né? Muitas vezes a vida da gente ela é repleta de obstáculos, né? Desafios, né? As coisas acontecem, a gente não entende por que as coisas estão acontecendo. Óbvio, né? Deus não é que Ele está te castigando, mas Ele está demonstrando
que embaixo das asas dele existe a questão da segurança para momentos difíceis. Existe a segurança para momentos quando você acha que não tem um lugar para se resguardar, né? Mas não, Deus, ele é o nosso refúgio, né? E o que acontece aqui nesse versículo de Salmo 59:16? Ele só orienta para que a gente faça a confiança, né? A fé, aí sim, né? A fé, essa confiança, essa fé, portanto, ela traz de uma forma, por mais que você esteja diante de uma situação, eu vou colocar calamidade, né? Uma situação de tempos difíceis. Você está aí numa calamidade, passando por algo que você sente que você não merece aquilo, né? Basta você depositar o seu momento, né, de louvor e gratidão, né? Pode parecer doido, né? Mas quando você está diante de uma situação difícil e você começa a louvar e agradecer, quando isso acontece, significa que você está, ao mesmo tempo, demonstrando que você não está seguindo o padrão da dificuldade, né? Pelo contrário, você está se padronizando a fé através de Jesus, né? Através de Deus. E com isso, né, o Espírito Santo ele vai te trazendo estratégias, revelações, visões, né? Então, muitas vezes o cântico pode parecer como um processo de conforto, né? Aqui eu vou testemunhar uma coisa que aconteceu não faz muito tempo, e durante a minha trajetória tiveram estratégias que elas aparentemente estavam certas e boas, né? Mas diante de outras situações que elas foram se conjugando, o controle ele não se manteve, né? Assim, em termos de viabilidade, né, das coisas. E que tempo foi difícil esse para mim, né? Foi um tempo que me faltou recurso, eu tinha dificuldade até de aceitar, no sentido de puxa, eu tô fazendo tudo de maneira correta, né? De uma maneira que ela é legítima, ela é honesta. Mas o reflexo de tudo que está acontecendo na minha vida não está condizente com a minha conduta, né? Minha postura, né? Por que do sofrimento, né? Que as coisas estavam acontecendo? Até o dia que eu li esse versículo, sabe? E não tinha muita explicação naquele momento, mas eu falei, ok, eu vou reservar aqui alguns cânticos, alguns louvores. Eu comecei a gravar isso num pendrive mesmo, né? E lá eu fui colocando todos os louvores. E durante o percurso que eu estava dirigindo, ou até mesmo estava sozinho, eu ligava aqueles louvores para eu ficar cantando, né? Cantando, assimilando. E eu posso dizer que o louvor, ele é uma ferramenta muito diferenciada, porque a música em si, ela, além de ter notas agradáveis para os nossos ouvidos, eu escutava assim de várias formas, né? Uma hora o trecho, o refrão da música, ela na hora que era cantada me soava de um jeito, passava um tempo, eu escutava aquele mesmo cântico, aquele mesmo refrão, ele ressoava de outro jeito, né? E isso eu entendo que ao decorrer do tempo eu fui pegando, não vou dizer discernimento, mas eu fui pegando alguns sinais, né? E assim, orientações, olha, parecia muito que tal refrão falava com aquele meu dia, aquele meu momento.
e tudo aquilo ia me edificando, ia me mudando, né, me moldando. O que eu posso dizer hoje é que, assim, as coisas quando elas acontecem, nem sempre é porque a gente está passando por um castigo ou está merecendo aquela situação. Não, Deus, ele simplesmente nos concede uma oportunidade para a gente ter um momento mais íntimo com Ele, um momento mais direcionado, mais focado. Então, aqui vai um conselho, né? Muitas vezes, se na sua casa você está sentindo turbulência, tempos difíceis, ou você como, né, pai ou mãe de família que não quer transparecer essa dificuldade, né? Você oculta isso da sua família, dos seus filhos. O que eu aconselho é ter um momento íntimo para você escutar esses louvores, né? Grave louvores. Talvez eu coloque aqui nos canais, né, recomendações de louvores para que você venha gravar, venha salvá-los, né? E escute, né? Por mais que você não saiba as letras, não consiga ainda cantar, escute atentamente, né? Esse é a minha dica, o meu recado, a minha recomendação, porque quando você escuta um louvor, não meramente do ouvido, mas você está com o coração aberto para receber aquele louvor, né? Obviamente é uma orientação muito importante, né? Antes de você ligar o som, né? Ore a Deus. Fala, Deus, me edifica através desses louvores, né? Me trate, fale comigo, porque meu tempo ele não está fácil, meu tempo ele não está agradável, isso está me ferindo, está me machucando, e deixa aquele louvor trabalhar, né? Até teve situações que eu estava assim, dirigindo, não sei porque o som do carro ele desconfigurou, ele perdeu ele perdeu o sincronismo da música, né? E o pendrive, por algum motivo, não funcionava lá para eu escutar os louvores, né? E nisso entrou, parece que o aparelho ele travou. Bom dia, Rei, a paz de Cristo Jesus, tudo bem? O aparelho do carro ele parece que travou na rádio. E o aparelho ele chama Smart, né? Mas de Smart eu acho que não tem nada. O aparelho do som ele travou, ele acabou parando numa estação e estava tendo uma pregação. E aquela pregação começou a falar comigo, né? Eu nem sei o nome da estação, nem sei qual pregação, assim, eu não me recordo, mas eu lembro que no dia aquela pregação, aquela rádio falou muito comigo. E eu no começo estava até bravo lá porque o som do louvor não funcionava no carro, o pendrive não estava lendo. E aí eu parei para dar graças a Deus porque aquela ministração começou a falar comigo. Então, o que eu tenho a dizer é, às vezes a gente está em tempo de dureza, dificuldade, dores, né? A gente está passando aí por uma coisa que pode trazer lamentação, pode trazer insegurança, mas tudo isso a gente tem que ter a fé, confiar em Deus, que lá do alto, né, vem o refúgio para nós, né? E inicie o dia, né, tocando louvores, escutando louvores, né? Toque, simplesmente toque, né? Por mais que você, eu não conheço, toca, coloca, né? Depois eu monto uma playlist para vocês escutarem os louvores, mas a orientação nesse sentido é que o louvor ele é uma forma de você adorar a Deus, né? E quando você coloca isso num ato de comunicação com Deus, obviamente
tudo que você venha fazer antes, você sempre peça orientação de Deus, né? Ore com Ele e fala: Deus, eu vou fazer tal coisa, eu vou, sei lá, vou começar a estudar, mas abençoa o meu estudo, me traga discernimento, entendimento e me faça ser produtivo, né? Aí Deus, ele vem, né, com o seu Santo Espírito e ele trabalha em você. Então o louvor é a mesma coisa. Quando você vai louvar a Deus, entre agradecendo no louvor, né? Peça para que aquele momento, aquele louvor, ele fale com você, porque através daquela canção, ou até mesmo através de uma pregação que você venha a ser ministrado, aquilo vai se tornar teu refúgio. E o teu discernimento, ele não vai acontecer de maneira só racional, né? Ele vai acontecer de maneira espiritual. O racional que eu falo é, minimamente você precisa ter entendimento das palavras, né, que vão acontecer. E quanto mais você se aprofunda na palavra, mais propriedade você vai obtendo naquela entrega da palavra, né? Então muitos os que se enganam, né, achar que ir para a igreja é meramente só aos domingos, né? Domingo você vai para concentrar com as pessoas, vai se unir a elas, transformar numa unidade, mas o tratamento individual ele deve ser todos os dias, leitura diária, né? Por isso que até o sentido da live, para quem não tem o hábito de pegar a Bíblia e ler todos os dias, a live ela meio que já vai te servir pelo menos um capítulo, né? Um versículo você vai estar lendo, né? Os livros são aleatórios, é baseado no que o Espírito de Deus me toca, mas você pode pegar a Bíblia e ler sem se preocupar muito em ter a profundidade, mas vai lendo, porque chega uma hora que o Espírito de Deus ele começa a ministrar através da leitura em você, né? Amém, amados? Eu acho que formas de ler versículo existem de várias formas, né? Eu gosto de ler de maneira sempre espiritualizada, né? O que leva mais tempo. Às vezes um versículo eu posso meditar o dia inteiro e aquele um versículo pode me falar de N formas. Mas para quem quer ler aí de uma maneira mais acelerada, por mais que você venha a ler de uma maneira rápida, como se você estivesse lendo um livro, né? Chega num momento que os versículos que você leu começa a fazer sentido nos livros mais adiante. Você vai falar, nossa, tal versículo eu li, né, no livro anterior aí. Por exemplo, você vai estar lá no Novo Testamento, você vai falar, nossa, eu li e isso estava em outro livro, né? Caramba, né? E eu vou demonstrar como é que isso acontece. Porque isso foi minutos antes de ligar aqui a live, me apareceu os dois versículos e eu falei, ok, eu vou colocar isso em ordenança aqui, né? Recebendo a ordenança de Deus. No livro de Josué 1:9, ele fala assim, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso? Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. No livro de 1 Crônicas 28:20, ou seja, outro livro, né? Outro versículo, né? Outro capítulo aqui. E acrescentou, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo, nem desanime, pois Deus o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará nem o abandonará, até que termine toda a construção do templo do Senhor. Se a gente pegar esse versículo, principalmente na onde ele dá uma ênfase para ser forte e corajoso, a gente entende que os dois versículos, eles falam sobre a palavra forte e corajoso como uma chave em concordância, em livros distintos, né? Em versículos distintos. No entanto, o que a gente vê é que, mesmo sendo escrito em tempos diferentes,
A ordenança que vem para conosco é para que a gente seja forte e corajoso. E isso tudo eu vejo que faz muita concordância com o que a gente leu no primeiro versículo de Salmo 59:16, né? Porque ele fala assim: mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Olha como os 3 versículos eles falam. Se a gente vê o versículo primeiro que ele fala sobre os tempos difíceis para a gente adorar a Deus, significa que uma pessoa que ela está passando por um desafio, uma dificuldade, ela não está se padronizando aquela dificuldade, ela não está se moldando ao modelo, ao formato do problema, né? A pessoa está se retirando do problema, está cantando focando na direção de Deus. Você tem 2 direções. Uma, você tem um problema, né? E outro, você tem Deus, que é a solução. Como vai ser a solução é outro assunto, mas de um lado você tem um problema, de outro lado você tem a solução. O como vai agir depende de você, porque você é a peça do meio. Você é uma peça que vai pender para um dos lados. Ou você vai escolher ficar remoendo com o problema, ou você vai olhar para a direção de Deus. E o que o versículo fala é que a gente deve olhar para a direção de Deus, porque ele já fala para cantar louvores, né? E dar fidelidade para Deus. Você não vai começar a cantar para o problema, né? Você vai cantar para Deus. Então aqui já vem um discernimento que isso tem uma conotação dos outros 2 versículos sobre ser forte e corajoso. O ser forte significa que eu estou acima do problema. Eu tenho um problema, mas eu estou acima dele. Eu estou sendo mais forte. O meu significado ele é maior do que o problema e eu confio em Deus. Então, quando você coloca diante de Deus um posicionamento que você deixa de gastar a tua inteligência, teu neurônio para pensar focado no problema, pensar que eu falo remoer pelo problema, né? Deus não quer isso. Deus ele quer que você gaste o seu tempo junto dele. Obviamente você tem que pensar no problema para pedir a Deus discernimento para trazer uma solução, mas Deus não quer que você fique lá, pega o problema e fique remoendo o problema, né? De vários ângulos. O que Deus quer é que você confie nele, né? Entenda que isso faz parte de todo o processo que a gente aprendeu na semana passada. A primeira coisa é você ter fé da existência de Deus. Segundo, quando você depara com um problema que ele é maior do que você vai falar: não, eu sou filho de Deus, então esse problema ele é menor do que eu. E ao mesmo tempo, eu tenho o entendimento que para eu levar e apresentar esse problema para que Deus me traga uma solução, eu primeiro tenho que começar pedindo perdão pelos meus pecados, né? E comece, né? Porque muitas vezes aquele problema ele pode estar disfarçado de um grande milagre. E a gente só fica questionando a embalagem, o rótulo daquilo lá, caracterizando como um problema, né? E para mim o problema ele é crescimento. Sempre quando eu vejo um problema, significa que Deus está me tirando e trocando de página. Ele está dizendo: não, pro Lucas aqui, ele já superou uma página, eu vou colocar aqui um novo desafio. Aí vem um novo problema, falando: meu, como é que eu vou resolver isso? Peraí, primeiro de tudo, eu vou começar adorando a Deus, agradecendo pelo problema, isso mesmo. Agradecendo no sentido de obrigado, porque está tendo um novo desafio e eu estou podendo contar com a sua obra na minha vida. Então isso é óbvio, né? Nem sempre a gente está dócil todos os dias, né? Tem dia que a gente parece que chupou limão logo cedo, né? Tá remoendo aquele problema, tá meio azedo o dia, parece que o dia não começou muito bem, mas, né? Eu acho que vai bem aí com relação a nossa fidelidade com Deus, né? A gente, mesmo diante de um limão,
é pegar e pedir para que Deus adoce aquilo, né? A gente venha ter um dia menos azedo, digamos assim, né? Um dia sob a graça e a concordância de Deus. Amém, amados? Então, esses 3 versículos já, né, adentrando essa semana do que aconteceu na semana passada, que foram semanas mais de orientações. Essa semana ela está indo sobre a aplicabilidade, né, a trazer tudo que a gente estudou na semana passada, empenhar, né, para botar em prática, colocar as coisas que a gente aprendeu da semana passada, colocar em nossas vidas, né? Afinal de contas, a nossa vida ela é uma contagem regressiva, né? Só Deus sabe quando que o reloginho vai parar. O que acontece é que a cada dia, né, a graça que vem dele, ele adiciona mais um tempo no nosso ponteiro. O que significa muitas vezes que se a gente está consumindo a graça e a misericórdia que ele nos concedeu do dia, se a gente torra o crédito pensando no problema, eu entendo que isso não demonstra fidelidade com Deus, né? Significa que a gente está se distanciando porque a gente está colocando na mira, no ponto central, o problema e não a direção com Deus, né? Então, amados, é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Eu acho que é uma dificuldade, né, muito grande, né? E uma outra coisa assim do testemunho, né, dificuldade grande que eu falo é de entender as coisas, né? Às vezes a live ela vem para isso, ela vem para trazer um entendimento baseado na minha experiência, né? E aqui eu não estou falando coisas que eu peguei de livro e li, não, eu estou passando realmente minha experiência. Então, teve uma situação atípica ontem, né, que foi uma pergunta pouco aplicada no meu cotidiano, né? Dificilmente eu pergunto como que foi a sua semana. Geralmente eu pergunto como você vai, né? E ontem teve uma situação que eu fiz isso, eu acabei perguntando, não sei porquê, né? Perguntei como foi sua semana, né? E a pessoa que estava conversando comigo, né, dialogando comigo, falou assim: olha, Lucas, foi uma semana muito difícil, muito árdua. As coisas não estão indo, né? Deu detalhes, né, sobre ele tinha uma perspectiva, a coisa não aconteceu e aquilo que não acontecia da forma como a pessoa planejou significa que estava trazendo uma certa dificuldade, né? E eu falei, opa, eu já tive essa experiência, eu já passei por isso. A pessoa até se pronunciou, né? Tá fazendo tudo certo e tal. Ok, mas tem alguma coisa a mais aí que a gente não tá enxergando. E aí o que eu lembrei, né? Eu falei, olha, quando eu passei por isso, Deus, ele resolveu me deixar nesse momento da dificuldade para eu ter mais intimidade com ele. E de fato, o que que eu fiz? Eu falei, bom, se eu tô tendo problema, eu tô tendo dificuldade, eu não tô conseguindo ter o discernimento para me acalmar, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a gravar no pendrive os louvores, eu vou colocar no carro e eu vou escutar esses louvores. Porque através do louvor, aquilo vai me edificar. E eu não vou ficar irritado com o problema, não vou descontar no trânsito, eu vou ter mais calma. Então, na verdade, o louvor para mim no pendrive do carro, com o tempo que eu estou dirigindo, muitas vezes fica travado no trânsito aí 1 hora e meia. Eu falei, eu vou colocar aqui louvor, porque vai ser uma maneira de eu poder adorar a Deus o tempo que eu estou levando, né? Caminho eu já decorei, não precisava nem do Waze, né? Então é só tomar atenção no reflexo dos carros, mas tirando a questão disso, o resto você fazia muito sem pensar, né? Porque já era rotina, né? Então eu falei, bom, eu vou usar esse meu tempo para louvar a Deus, né? Eu vou colocar para
investir o meu tempo com Ele, mesmo que eu esteja travado no trânsito, colocar louvor, eu estou adorando a Ele. Então, isso foi uma estratégia que o Espírito Santo me deu, e aí eu comecei a entender que os louvores começaram a conversar comigo, né? Falei, caramba, eu estava passando por essa dor, esse louvor está falando isso. Nossa, parecia o cântico, ele estava vindo para mim como se estivesse sendo uma pregação, vindo como se fosse uma ministração. Por isso que eu acredito muito no poder do louvor, né? No poder de você cantar e levantar essa música para Deus, né? Porque é uma forma de você adorar, e com certeza o Espírito de Deus ele fala com você através desses louvores. Amém, amados? Bom, estender um pouquinho aqui, eu estou tentando me policiar com o tempo, mas já quero fechar aqui a oração, declarando, né, no nome de Jesus, que o seu dia ele vai ser ainda mais especial, ainda mais renovador, né? Deixem os seus comentários, né? Comente aqui no vídeo, depois, né, vai estar também lá no Facebook. O Instagram também, ele tem ajudado através dos comentários, ele tem ajudado a promover o vídeo, né? Vídeos mais curtos serão transmitidos aleatoriamente, não tem uma data específica, mas no caso aqui da oração é sempre 20 para 7, né? Assim, o que a gente tem colocado aqui das ministrações, isso tudo já está uma parte materializada. Eu acredito que no começo de fevereiro o material já vai começar a ficar disponível para vocês fazerem o download lá do site alfaomega.bib.br, né? Alfa com PH. Alfa ômega, né? Porque a gente está falando as coisas de Deus, né? Começo e o fim. Deus é isso, né? É o nosso começo e o fim. E eu quero ser assim, né? Minha vida, desde quando eu nasci para Deus, morri no antigo eu e nasci nele, eu quero morrer com ele, né? Para ele, né? Essa é o meu sentimento, o meu desejo. Amém, amados? Vamos colocar então nesse momento de oração, consagrando o nosso dia. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, atos cometidos intencional ou não intencional. Pedimos perdão até mesmo quando nós pensamos algo que não foi do seu agrado, Senhor. Reconhecemos as nossas falhas, as nossas limitações e imperfeições, Senhor. Por isso, Papai, traga sobre nós o sangue sagrado de Jesus Cristo, derrame sobre nós o sangue do verdadeiro Cordeiro, que nos limpa das impregnações, do que está grudado dos pecados. Eu sei que tudo isso é soltado através do sangue precioso de Jesus, Pai. Por isso, Senhor, através desse sangue que cobre a ponta da nossa cabeça, a sola dos nossos pés, nós pedimos a permissão, entrando na sua presença, Senhor, colocando diante de Ti, Pai, todos os nossos pedidos, as nossas imperfeições, as nossas intenções, Senhor. Queremos mais e mais ser nutridos do Teu Santo Espírito. Que essa nossa fé, ela seja cada vez mais edificada através da Sua direção e para a Sua direção, Senhor. Pedimos para que o Senhor nos traga, Senhor, entendimento ao ler os versículos, entendimento ao recebermos louvores, cantarmos, que isso tudo venha ser formas como incenso agradável que sobe até as suas narinas, ó Pai, e receba isso tudo como um momento de adoração. Que esse momento, Senhor, a minha boca seja usada como um instrumento para profetizar na vida de pessoas, Senhor, que venha trazer, Senhor, ministrações tocando no íntimo dos seus corações, ó Pai, fazendo com que essa palavra ela venha como a sua palavra, o seu sinal e ao mesmo tempo o seu sentimento, Senhor. Por isso, Papai, toque no coração de cada um, toque na sua vida, no seu dia, no seu momento,
não sabemos as durezas que estão passando, os desafios, as dificuldades. Muitas vezes sabemos que essas preocupações nos tornam até mesmo insônios, ó Pai, mas que nós pedimos que venha a quebra do Seu Santo Espírito, ó Pai. Traga com espada de fogo, rompa, ó Pai, qualquer amarração espiritual, qualquer espírito de preocupação, qualquer espírito de desacordo, qualquer espírito de dificuldade, seja quebrado, Senhor. Desça com a Tua espada de fogo, quebre, Senhor, qualquer corrente, qualquer corda, qualquer amarração espiritual, para que o Senhor traga nesse momento, a partir desse momento, Senhor, eu te passo a nossa dificuldade para que o Senhor faça a libertação dessas dificuldades, Senhor. Todo o nosso fardo entregamos a Ti, Pai, porque nós não somos perfeitos, não somos soluções, mas dependemos da Tua graça, Tua misericórdia para termos a solução, Pai. E, portanto, Senhor, nesta oração estamos declarando aqui sob fé, em concordância com meus irmãos, ó Pai, todos que estão aqui nessa live, estou colocando aqui, Senhor, nessa live, esse momento, Pai, o entendimento que a nossa direção não vai estar mais perdendo tempo com o problema e os problemas. A gente está focando na Sua direção, porque a gente quer ter mais e mais de Ti, a gente quer estar mais e mais contigo. Por isso, Papai, revele os caminhos das soluções, que sejam instruídos através do Seu Santo Espírito, sinais apareçam para que a gente venha ter entendimento e, ao mesmo tempo, as nossas vidas, ó Pai, desejamos consumir esses créditos que o Senhor nos concede a cada dia, porque o Senhor nos acredita e nos acredita mais tempo de vida. Queremos consumir esse tempo junto de Ti, Pai, para a Tua direção, olhando para onde o Senhor está nos chamando, Papai. Senhor, coloco diante de Ti, Pai, qualquer dor que cada um aqui da oração esteja passando, seja qual for, Senhor, estamos colocando diante de Ti, e com a ministração que o Senhor nos passou na semana passada sobre a fé, estamos aqui colocando e redimindo nossos pecados sob fé, Senhor, concordância em tudo que o Senhor nos passa também, Senhor, já consagrando a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, e todos os instrumentos que o Senhor nos confiou, nos entregou, que isso tudo venha a ser trabalhado em prol da Sua direção, Pai. Queremos agradecer por mais um dia de renovo, por mais um dia que amanhece. Sabemos que choveu bastante em alguns lugares, logo mais acredito que haverá também tempestades, mas que isso tudo seja um momento também para a gente lembrar que o Senhor é Deus, o Senhor é quem permite as coisas e o Senhor também é quem provê as soluções. Queremos agradecer por tudo, Senhor. Esse dia, esse momento, sabendo que as coisas estão aqui diante das Suas mãos, ó Pai, no reconhecimento dos Teus filhos que clamam a Ti, Senhor. Traga-nos, Senhor, também orientação sobre o dia de amanhã, que a gente possa cada vez mais estar próximo de Ti, intensificadamente com Teu Santo Espírito, ó Pai. Traga sobre nós, Senhor, um novo momento de refrigério também, que a gente venha ter um coração limpo das coisas que ficaram impregnadas, mas que a gente tenha aqui um livramento, Pai, para poder estar mais leve junto da Tua santa presença. Queremos agradecer por tudo, Senhor. Guarde-nos, ó Pai, à frente, à retaguarda, à direita e à esquerda. Tire-nos do foco do inimigo, Senhor. Torne-nos invisíveis, para que a gente também não tropeça, não nos machuque os pés e também não pise nas armadilhas, como os laços dos passarinheiros, Senhor. Torne-nos, ó Pai, filhos mais unidos em Ti, Senhor. Assim que nós colocamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus, um ótimo dia, que vocês tenham um dia abençoado na presença de Deus, né? E que você venha a ter um momento edificante para o seu testemunho também, né? Para você lembrar que Deus é quem
ele te segura nas mãos, né? Ele te carrega. E os anjos de Deus, eles nos servem para nos proteger, né? Lembrando, né, que esse exército, uma boa parte caiu na terra, né? Veio junto com aquele que desacatou a ordem do Altíssimo, mas os outros anjos que estão lá nos céus, eles são os exércitos de Deus, e Deus nos traz, né? Amanhã, eu até estou recebendo aqui uma revelação. Amanhã eu vou falar sobre uma experiência que eu tive, sobre essa questão dos anjos, né? Uma experiência física no mundo natural, mas acontecendo de uma maneira sobrenatural. Eu vou falar sobre isso, que foi uma coisa muito impactante na minha vida. E a partir daquele momento, eu entendi que o mundo espiritual e o mundo natural, eles se conversavam, né? Então, vou deixar aqui para amanhã, né? Amanhã, a partir das 20 para 7, eu estarei no canal falando esse meu testemunho. Amém, amados? Sejam fortes e corajosos e lembre-se, dias de dificuldade, troca o foco. Em vez de olhar para o problema, olha para a adoração com Deus, que é assim que vai edificar, né, o teu refúgio e a tua solução. Amém, amados? Fiquem com Deus, um abençoado dia e um abraço a todos com muito amor em Jesus Cristo.